Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na Rede da Família e queremos agradecer a presença de vocês aqui com a gente e agradecer a Deus também pela oportunidade de estar abençoando vidas. Né, Rafael? Isso aí. Boa noite a todos que nos assistem mais uma vez. Você aí da sua casa, no seu trabalho, né, onde quer que você esteja nos assistindo, quero dizer que você é muito bem-vindo conosco nessa live, mais uma live, e dizer que somos muito felizes por poder estarmos aqui compartilhando com você, com a sua casa, um pouco daquilo que Deus tem, né, feito na nossa vida, nos ensinado, nos proporcionado. Né? Vale lembrar que a gente está tendo live todos os dias, né, aqui na Convida Digital. São lives que vão edificar a sua vida, sempre às 19h30, né, e no sábado às 16 horas a live da Rede Kids. Então, você já está bem ciente aí da nossa programação. Peço mais uma vez que você deixe o seu like, que é importante, dê a sua curtida, faça seus comentários aí e vamos seguir, vamos estudar, vamos crescer ainda mais naquilo que Deus tem nos proporcionado, não é isso? Isso aí. Então, vamos juntos. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer a live um pouquinho diferente do que a gente está habituado, né? Mas diferente só na forma, mas não diferente no conteúdo daquilo que Deus tem, né, trabalhado com a gente. Ao longo dessa semana nós temos falado muito sobre a importância da família, sobre o zelo, sobre o cuidado, né, sobre os desafios que a gente precisa vencer na nossa vida familiar, na vida conjugal. Na semana passada nós falamos sobre o desafio do tempo, sobre o desafio do propósito e finalizamos, né, fazendo a abertura do desafio que é habilitar os filhos. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre a habilitação dos filhos. A gente está acostumado a ouvir esse termo habilitação, né, como aquela permissão para dirigir, como a carteira nossa, como a CNH. Né? E, na verdade, a habilitação dos filhos é isso. É uma permissão para que os filhos vivam, para que os filhos se desenvolvam. Né? Nós somos filhos, antes mesmo de nos tornarmos pais, nós somos filhos. Então, Deus ele nos habilita como filho. Né? Todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós somos habilitados a prosseguir, a caminhar, a viver a nossa vida de uma forma plena, né? Conforme a palavra de Deus nos ensina e nos adverte. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa habilitação dos filhos. E a gente não pode falar sobre a habilitação dos filhos sem antes trazer o assunto, a introdução ao assunto, que é falar da constituição da família. Porque, na verdade, é por meio da família que os filhos eles são habilitados. É por meio da família que os filhos ganham a habilitação para a vida. Mas que habilitação é essa? Né? Que direito, que deveres, que valores? O que esses filhos ganham para a vida? Né? É tudo aquilo que a gente ensina, tudo aquilo que a gente pode exemplificar. É muito importante nós nos atentarmos aos exemplos do que nós damos aos nossos filhos, porque muito mais é aquilo que eles nos veem fazendo do que aquilo que eles nos ouvem falando. É muito mais aquilo que eles seguem como diretriz, né, do nosso exemplo como pais, do que necessariamente aquilo que nós apontamos e falamos para eles. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Bom, a família a constituição é algo que Deus criou, é algo que Deus zela por ela, né? É uma instituição que Deus estabeleceu sobre a terra para que eu e você, enquanto indivíduo, enquanto pessoas, possamos nos desenvolver, né? Como seres humanos, como homens, como mulheres e na sociedade e por aí em diante. Vou pedir para os meninos colocarem uma imagem para a gente, que ela vai falar o seguinte: a família, enquanto instituição, é geradora da sua personalidade, a família enquanto instituição que vai promover todos os outros acessos sociais. Então, a gente vê aí a sociedade, que é esse primeiro acesso que a gente está falando, né, o vir ao mundo, é por meio da família. Ninguém nasce, né, sem ser por meio de uma família. Ok? Quando eu estou falando aqui de uma família, eu estou falando de uma relação entre homem e mulher. Né? Você talvez possa dizer comigo, mas hoje tem aí as ciências, as fertilizações, as questões todas, mas todo o material genético, todo o material inicial, vamos dizer assim, vai prover de algum outro ser humano. Ok? Então, vir ao mundo
nós viemos ao mundo por meio de uma família. Então, a nossa constituição social, ela vem da nossa família. Aquilo que a gente vai carregar de forma genética, aquilo que a gente vai carregar de forma hereditária, de forma de valores, de princípios, vem da nossa família. Um outro aspecto aí que a gente vai ver, que a família, né, ela vai influenciar, é na instituição escola. Você primeiro se desenvolve enquanto família, para acessar a escola, para ter a sua aprendizagem, para ter a sua vivência escolar. Então, na escola, você é da família tal, né, o seu sobrenome, aquela instituição que você carrega. Então, nós vamos desenvolver, enquanto alunos, né, não antes de sermos filhos. Uma outra instituição que a gente vai ver é o trabalho, né? Nós também, enquanto famílias, é que vamos ao nosso trabalho. É interessante que a nossa família, né, a nossa constituição familiar, nos habilita, porque a gente estuda, a gente faz curso, a gente busca se profissionalizar com o amparo da nossa família, ok? Uma outra instituição que a gente vai seguir aí é a igreja, onde nós estamos nesse momento, né? Então, a igreja é, vamos dizer assim, um órgão formado por várias células familiares. Então, nós somos a grande família de Deus, formado por células, né, familiares. As nossas amizades vão ser estabelecidas a partir da nossa família, ok? Porque é muito comum, né, a gente ouvir os nossos pais dizendo, olha com quem você anda, né? A partir da onde nós estamos instalados enquanto geografia, vizinhança, cidade, município, enfim, tudo isso vai estabelecer as nossas amizades. Geralmente, os nossos amigos, eles são avaliados, eles são aprovados pela nossa família. Nós podemos até, às vezes, desenvolver amizades que não estão ali participando do nosso meio familiar, mas uma hora ou outra, né, isso é trago para o seio familiar, isso é avaliado, é validado pela nossa família. E, por fim, aí a vida, que é a nossa vida em si, né, aquilo que a gente vai seguir o resto aí da nossa vida, todos os nossos propósitos, os nossos valores, aqui, quem a gente vai nos tornar, quem a gente vai vir a ser, e até mesmo a constituir, né, um ramo dessa família, começa pela nossa instituição familiar. Então, é importante a gente entender que da família surgem todos os outros papéis que você vai desempenhar na sua vida. E aí, a gente se encontra com uma série de fatores que nos trazem perigo, que geram para a gente alguns perigos. Então, vou pedir para os meninos colocarem para a gente uma outra imagem, só para vocês visualizarem. Aí eu coloquei mais ou menos alguns dos fatores que podem nos trazer perigo, né, na nossa vida, e que é muito importante a participação da nossa família, da nossa vivência familiar, para a nossa prevenção desses problemas, que são eles: depressão, ansiedade, estresse, divórcio, preconceito, pobreza, falta de recursos, intolerância, doença, desemprego, corrupção, frustrações, incertezas, violências, medos. Quanta coisa ruim, né? Tudo isso daí, né, assolam hoje as nossas famílias. Assolam as nossas crianças, assolam os nossos cônjuges, assolam os nossos pais. E, como família, nós precisamos nos fortalecer para combater todo esse mal. Então, por isso que é importante, nessa live de hoje, você entender quais são os princípios, quais são os valores, qual é a importância de você ensinar ao seu filho, em você estar com o seu filho em um modelo familiar sadio, em uma vivência familiar sadia, para que o seu filho cresça em estatura, graça e sabedoria. E, Rafael, é muito interessante, né, que para a gente vencer esses problemas todos, a gente precisa cuidar da família. Nós vamos ver isso em 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Bem, eu li esse texto e fiquei assim um pouco chocada. Na verdade, já tinha lido, só que quando a gente medita na palavra, a gente percebe coisas que a gente não percebia antes. E quando eu li, eu falei assim, gente,
Se eu não cuido da minha família, dos meus, eu estou sendo infiel? Eu estou sendo descrente? Mas quando a gente lê melhor e entende, e Deus, o Espírito Santo, fala conosco, a gente começa a entender que infiel é uma pessoa que não é fiel, não é verdade? Que falta com seus compromissos. Para que a gente possa entender essa questão de infiel, eu vou dizer para vocês uma coisa, que eu acredito que vocês já sabem. A família, ela faz parte do propósito de Deus na Terra, não é verdade? Faz parte do propósito de Deus. Desde o momento que a gente nasce, nós já estamos dentro do propósito de Deus, dentro desse propósito de família, inclusos, né? Então, a gente não tem para onde correr. Só que, quando a gente não cumpre, não cuida dos nossos, quando não não zela pela sua família, não guarda a sua família, não cuida dos seus, você está sendo infiel. Mas sabe que infidelidade é essa? Ao propósito de Deus. Muitas vezes essa infidelidade pode vir a questão de ser de não crente, mas é referente ao propósito de Deus, referente à família. Quando a gente fala de família, a gente fala de propósito de Deus. Então, quando não cuidamos da família e dos nossos, consequentemente, estamos sendo infiéis. Né? Então, é importante a gente zelar por nossa família. E aí, né, nesse propósito de nós cuidarmos da nossa família, de nós zelarmos pela nossa família, nós entramos, então, na instrução aos nossos filhos, porque a continuação da nossa família são os nossos filhos. Eu e você estamos aqui hoje constituídos como família, como pessoas, porque recebemos instruções dos nossos pais, né? E aí nós fomos seguindo, nós fomos trilhando o nosso caminho, errando, acertando, revendo algumas coisas, e a gente precisa, então, seguir por esse viés, por esse caminho, entendendo que aquilo que os nossos pais nos ensinam é valor. Aquilo que os nossos pais nos ensinam é princípio, e nós não podemos deixar de lado esses princípios, esses valores, essa sabedoria, sabe? Que muitas vezes pode vir de alguém que nem é tão letrado, pode vir de alguém que nem sempre é tão estudado, mas tem experiência, tem vida, tem família, tem constituição, né? Se a gente for pensar no sucesso familiar, se a gente for pensar no sucesso da nossa história, sucesso é uma coisa relativa. Porque uns podem alcançar algumas coisas e dizer, olha, eu tive sucesso na vida, e outros podem alcançar outras coisas e também dizer, olha, né, totalmente diferente, e dizerem, eu também tive sucesso na vida. Então, o sucesso não é uma caixinha formatada que a gente vai alcançar enquanto família, mas é os princípios, os valores, a experiência, aquilo que a gente vive e que nos faz seguir adiante. Então, vamos ver, por exemplo, aí o que nos diz o texto de Salmo 127. Né? O que o salmista está dizendo para a gente acerca, né, da instrução dos nossos filhos? Os filhos são heranças do Senhor, né? Uma recompensa que Ele dá. Olha bem, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Só fazendo um parênteses, se você acha que você não tem nada de bom nessa vida, seus filhos são a sua recompensa no Senhor. Os filhos que você já tem, os filhos que virão, né? E, por outro lado, você é a recompensa na vida de alguém. Ok? Vamos lá, continuando o texto. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos, nascidos na juventude. Como é feliz um homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Olha que rico, né, esse texto. Ele fala o seguinte, que olha, os seus filhos são a sua recompensa. Os seus filhos são como flechas
polidas, né, na sua aljava, que estão prestes a serem lançadas e que te servirão de armas quando forem lançados no tribunal. Diante de tudo aquilo que você vive na sua vida, diante de tudo aquilo que você se propõe a fazer, os propósitos de Deus na sua vida, como, né, a minha esposa falou aqui, os seus filhos são a demonstração dessa recompensa. São as armas que você tem para lançar para a sociedade e fazer com que eles trilhem os seus caminhos, fazer com que eles trilhem os seus destinos, sendo fiéis, sendo honrosos, sendo obedientes, sabendo lidar com as adversidades da vida. Então, quando nós cuidamos, quando nós zelamos pela vida dos nossos filhos, quando nós cuidamos dos nossos filhos, nós estamos projetando algo para o futuro. Nós estamos projetando algo para o propósito que Deus estabeleceu aqui na Terra. Então, é importante que eu e você entendamos o seguinte: temos uma responsabilidade. Somos nós que habilitamos os nossos filhos. Somos nós que permitimos que os nossos filhos se desenvolvam. Agora, habilitar seus filhos é diferente de você traçar para eles o seu desejo. Isso precisa ficar claro para a gente, porque, como o salmista disse, os filhos são como flechas lançadas, né? Eles vão a uma direção, a gente vai indicar, a gente vai apontar, a gente vai mirar em uma direção, mas onde eles necessariamente vão alcançar, depende muito mais da flecha, da estrutura da flecha, da força dessa flecha, do que da nossa intenção de direção. Muitas vezes, podemos até direcionar para um lado e o vento, a adversidade, conduz para um outro. Mas o fato de, às vezes, mudar a direção não significa que ele vai deixar de acertar um alvo. Às vezes não vai acertar aquele alvo determinado, mas ele pode acertar outro alvo. Por que eu estou te falando tudo isso? É para a gente entender que a condução que a vida dos nossos filhos vai ter no dia a dia, para o futuro, depende da gente. Depende do nosso exemplo, depende daquilo que nós traçamos. É muito importante na vida do seu filho, por exemplo, ele perceber em você, pai, aquilo que ele quer se tornar. Qual é a responsabilidade, sabe, que nós temos? Qual é o valor que nós temos e que os nossos filhos hoje podem olhar para a gente e dizer assim: olha, eu posso não ter nada, eu posso talvez não ser nada, mas quando eu crescer, quando eu me desenvolver, quando eu chegar lá na frente, eu quero ser tan como meu pai. Eu quero ser um homem de valor como meu pai. Eu quero ser uma mulher guerreira como a minha mãe. Eu quero ser uma pessoa honesta como os meus pais, sabe? Eu quero ser uma pessoa cuidadosa, zelosa como os meus pais são comigo. Tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, refletem naquilo que os nossos filhos irão se tornar. E aí é a nossa responsabilidade, aí o nosso desafio, o nosso valor de fazer com que os nossos filhos vejam em nós aquilo que eles podem se tornar no futuro. Pode ficar aí. Eu queria exemplificar através de um versículo bíblico. Provérbios 22:6. O que Rafael tem falado sobre modelo, né, ser modelo. Então, a gente vai ler Provérbios 22:6. Vamos lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você vê aí que a gente colocou em negrito a palavra no caminho. Bem, é muito importante a gente entender que a gente precisa ensinar os nossos filhos, no caminho. Aí o versículo poderia estar: ensina a criança o caminho. Mas não, está no caminho. Qual é a diferença aí? Bem, eu vou dar um exemplo bem simples, que é de um professor versus pai e mãe. O professor, ele ensina o caminho. Ensina matemática, português, ensina algumas coisas da vida.
Esse é o professor, é o mestre. Mas o pai e a mãe estão ensinando no caminho. O que é no caminho? É andar junto, ser modelo, ser exemplo. E isso é muito importante. O que o Rafael disse é muito importante. É ser modelo, né, para os seus filhos. É andar no caminho, junto com eles. Vem, Rafael, vem cá. É dar as mãos para o seu filho. É segurar ele e ir junto. Quando você der um passo, ele dá junto o mesmo passo. Isso é ser modelo, né? Esse é exemplo. Ok. Então, continuando falando sobre essa questão da modelação, né? Como a Deise aqui colocou, a gente precisa entender que quando a gente fala de ser modelo, de servir de modelação para o seu filho, existe um entendimento que a gente precisa ter sobre essa palavra modelação. Por quê? A gente está muito habituado a entender modelação, como aquelas modelos, né, de passarela, que tem lá o seu padrão, que com certeza não é parecido aqui com o meu, né? Mas são aquelas modelos magras e tal, com peito estufado e que andam, né, direitinho, não sei o que e tal. E aí elas ditam uma regra, elas ditam um modelo. Cá para nós, se você já viu alguma dessas paradas aí de modelo, tem umas roupas, às vezes ali, uns chapelão, umas paradas nessas Fashion Week, não sei das quantas aí, que só é ali na passarela. Eu não vejo ninguém na rua usando alguns tipos de roupa que essas mulheres usam por aí. Normalmente. Né? Geralmente não. Lógico, existe algumas que ditam ali uma determinada moda, mas a grande maioria tem aquela coisa da arte, aquele glamour, aquela coisa toda, mas não é um modelo propriamente que vai ser seguido. Né? Isso é muito interessante, Rafael, porque a gente vê, isso deixa bem claro que a gente não deve seguir os modelos que o mundo nos passa, né? Mas sim, o seu filho não deve seguir o que a televisão informa, o que as pessoas de fora informam, mas sim que é o modelo real de vida. Porque muitas vezes o pai não é o super-herói. Não é o sua filha não devem seguir a princesa ou o super-herói que passa no desenho, mas sim ele tem que entender a realidade, o pai que está ali, que às vezes sofre, que chora, e que ele também sofre, pode chorar, mas que tem o perdão, a graça de Deus, e que Deus ele pode suprir as necessidades, é ali no dia a dia. E é esse tipo de modelo de pais, mãe e pai, que o seu filho deve seguir. Existem 4 pilares que a gente pode pontuar aqui sobre a aprendizagem por modelação, né? Sobre os modelos que o seu filho, né, que você vai seguir como família, vai aprender e vai viver dessa maneira. Quais são esses 4 pilares? O primeiro deles é o pilar da atenção. Aquilo que a gente faz, os nossos filhos, eles prestam atenção, eles observam. Às vezes você pode estar aí na tua sala conversando, né, com seu cônjuge, com outras pessoas, e a criança está ali, ó, brincando, né? E quando você menos espera, ele está prestando atenção naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo articulado. Como nós falamos aqui na semana passada. Às vezes o filho, ele vê os pais, por exemplo, brigando, discutindo, mas não vê os pais, por exemplo, pedindo perdão, se reconciliando. O que acontece? A atenção dele fica toda voltada ao ato ali da briga, da discussão, né, da discórdia entre os dois. Talvez ele vai desenvolver uma personalidade, ainda criança, mais rebelde, mais agressiva, mais impetuosa, mais impulsiva, não necessariamente porque isso está na genética dele, não necessariamente porque ele está vendo isso lá fora no mundo. Na modelação do mundo, dos desenhos infantis, das coisas que ele assiste, mas por conta de uma modelação, de uma atenção que ele está dando à convivência familiar ali, que a gente às vezes nem está se ligando que isso está ocasionando o prejuízo para a criança. Entra também no subconsciente, né, Rafael? Porque às vezes a criança nem vai mostrar nada agora, mas vai mostrar no futuro.
ele vai criar vai ser a mesma coisa que o pai e a mãe. Exatamente, Né? porque aí a gente vai falar agora desse segundo pilar. O primeiro é atenção. O segundo é a retenção. Né? Então, essa questão que a Deise falou de vai trazer para a questão do subconsciente é a retenção. Ele vai aprender, ele vai reter esse comportamento, ele vai reter essa ação que ele está vendo ali e vai guardar com ele. Em algum lugar, aquilo vai ficar armazenado no cérebro, né, na mente da criança, e em algum momento ele pode trazer isso. Já viu aí, acredito eu, que com seu filho, né, você já deve ter visto algum momento que o seu filho traz alguma fala, alguma coisa, você fica assim, nossa, da onde que esse menino tirou isso? Quem ensinou isso para ele? Esses dias a gente estava em casa e eu estava implicando com o Pedro, né, brincando com ele, importunando um pouquinho ele, né, na brincadeira, e de repente ele virou para mim e falou assim, pai, quando uma pessoa quer, uma pessoa quer. Quando uma pessoa não quer, uma pessoa não quer. Eu não quero, para. Tem 4 anos. E aí, da onde que esse garoto tirou isso? Da onde que ele formulou isso? Aí eu lá na cozinha chego assim, Rafael, ele repetiu o que você fala, né? Ele repetiu em outras palavras o que você fala. Porque a gente está o tempo todo lidando com isso. Não adianta. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente conversa lá entre, né, marido e mulher, entre família. Porque tem que fulano, né? Fulano podia fazer isso para melhorar, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, conversar sobre a situação de alguém, sobre uma situação no trabalho. Poxa, lá no trabalho, fulano poderia fazer um curso, poderia melhorar. Você dá essa instrução para ele e às vezes a gente se sente até chateado porque você dá um conselho para a pessoa e vê que a pessoa de repente não seguiu aquele conselho que você deu, aquela instrução e tal. E é nesse momento que a gente conclui, não adianta, porque quando uma pessoa não quer, uma pessoa não quer. Né? Se ela quisesse, ela teria feito. Então, e isso é um assunto que totalmente alheio ao entendimento do Pedro, do nosso filho de 4 anos, mas que ele gravou esse conceito. E um dia, discutindo com ele, brincando com ele, ele traz o conceito para mim. Pai, quando uma pessoa quer, uma pessoa quer. Quando uma pessoa não quer, uma pessoa não quer. Então, ele reteve esse conceito e, no momento apropriado, ele, trouxe à tona. Eu acho que em toda família é assim, a gente vê nos filhos pequenos que, às vezes, a gente fala uma coisa que é segredo, né? Não conta, não pode contar, às vezes é um aniversário, uma festa surpresa, não façam isso, não contem, não falem nada perto do pequenininho, da pequenininha, porque eles vão acabar contando, né? E porque eles reteram aquilo, mas também eles não sabem lidar com aquela informação. Exatamente. E aí a gente segue para o nosso 4º pilar aí da aprendizagem por modelação, atenção, retenção e agora produção, que é isso que a gente está falando. Ou seja, a criança traz isso à tona, algo que ela aprendeu, algo que ela reteve, agora ela traz essa produção, ela faz isso. E aí, nessa produção, é que está a questão. Porque, muitas vezes, a criança ela pode produzir algo que você não se deu conta que você ensinou. E aí você vai corrigir essa criança. Fulaninho, não pode fazer isso, que coisa feia. E a criancinha está lá olhando para você com aquela cara de tipo assim, mas pai, foi você que me ensinou isso. Rafael, o melhor exemplo, às vezes, que acontece é quando numa família você tem algum palavreado que não é legal, um palavrão que não é legal, né, no convívio de uma família cristã, mas acontece, às vezes, um palavreado que é chulo, que não é legal, e você fala como adulto, né? Às vezes a gente fala assim, adulto pode, mas quando a criança fala isso, que repete aquilo, num momento, às vezes, de brincadeira, com um amigo, você é assim, né? Ou fala uma palavra que não é legal, repete você logo como pai e mãe, você não pode fazer isso, mas a criança está repetindo. Isso ocorre muitas vezes, e não em famílias que não são crentes, mas em famílias que são cristãs, né? Porque às vezes a gente não fala palavrão, mas a gente usa às vezes palavras, até mesmo como assim não são consideradas como palavrões, por exemplo, como palavras torpes, mas são palavras que não seriam adequadas. São edificantes. Que eu até penso num monte aqui para dar como exemplo, mas fico até meio assim,
Não pode. Com medo de falar, né? Então, mas aí a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a gente está falando de atenção, de retenção, de produção e, por fim, a motivação. Ou seja, a criança observa, retém, aloca aquilo no repertório comportamental dela. Num determinado momento, ela produz essa ação, esse comportamento. E aí vem, ou a gente corrige, ou a gente enaltece. Ou a gente faz um reforçamento, né, corrigindo para que esse comportamento não seja mais feito, ou a gente enaltece. E a grande problemática que a gente quer trazer aqui, então, é porque, na maioria das vezes, nós atentamos àquilo que está errado e corrigimos, mas deixamos, às vezes, um pouco de lado aquilo que nós ensinamos de forma correta e não enaltecemos, né? É muito comum nosso corrigir um comportamento errôneo e elogiar pouco sobre os comportamentos, vamos dizer, legais, né? Mais assertivos, mais adaptativos. Então, aí, a gente precisa ter essa motivação, trabalhar essa motivação na vida dos nossos filhos. Por quê? Tem a ver com algo que eles aprenderam de nós mesmos. Sim, eu acho que até... acho não, né? Isso é o ideal. Quando uma criança ela faz algo errado, né, o importante é você acalmar e ver, né, naquela situação o que a criança poderia ter feito de bom e falar aquilo, olha, você poderia ter feito assim, assim, eu esperava isso, você é muito bom naquele outro, mas você desagradou a mamãe e o papai nesse. Vamos melhorar? Vamos fazer diferente? E até mesmo para uma criança maior, você pode dar a opção dela fazer diferente. Qual é a opção? Me dá 2 coisas que você pode fazer diferente para melhorar. Então, com crianças maiores, né, um pouquinho. Então, não com o meu pequeno, que ainda não tem essa questão de 4 anos, de falar alguma coisa, ele vai dar uma opção que não vai ser legal. Então, é importante você primeiro motivar, né, e trazer aquilo que ele é bom e depois você explicar. Eu acho que nunca acusar. Você está errado, você fez isso, fez aquilo, você não presta, você é aquilo outro, nunca. Mas sim dizer o que pode ser feito, o que é o correto. Ensinar, isso é ensinar. A Deise leu ainda há pouco, né, o texto de Provérbios que fala, né, instrui a criança no caminho que deve andar. Isso a gente tem que perceber e entender que a Bíblia ela é tão sábia que ela está dizendo algo, né, que a gente pode falar aqui várias vezes, mas a Bíblia já está dizendo algo muito importante há muito tempo, né? E a gente precisa entender o seguinte: não é só apontar o caminho, não é só dizer para o seu filho, olha, faça isso, faça assim, tal. Mas é você fazer isso no caminho, ou seja, você estar nessa posição e dizer, olha, vem, faça comigo, faça como eu faço. E aí a gente vou pedir para você fazer um exercício aí na sua casa. Se você está perto aí do seu filho, está perto do seu cônjuge, do seu esposo, pai, mãe, enfim, até os irmãos podem fazer isso também. Já viu aquela expressãozinha que a gente gosta de usar muito de, olha lá, igualzinho o pai, igualzinho a mãe. Olha aí para o teu filho agora e pensa quantas características o seu filho tem que são igualzinhos ao que o pai dele faz, ou iguaizinhos ao que a mãe dele faz. Talvez se eu pedisse para você numerar, fazer uma lista, como eu faço às vezes com alguns pais no consultório, você vai fazer um monte. E ele faz isso, ele arrota na mesa porque o pai arrota, ele faz isso porque o pai faz isso, ele não gosta de dar bom dia, de acordar bem-humorado porque a mãe é mal-humorada quando acorda. Você vai perceber que os nossos filhos, eles são praticamente um mini você. Um mini o pai, uma mini mãe, porém misturado, né? Tanto naquilo que é um repertório, vamos dizer assim, positivo, adaptativo, como aquilo que é um repertório desadaptativo, um repertório que a gente chamaria de negativo. Então, é muito importante que a condução, a correção, a motivação dessa
produção que é feita sobre a criança seja feita de forma o quê? No caminho. Então, não é eu dizer para o meu filho, olha, você não pode arrotar quando está na mesa, sendo que, às vezes, eu arroto. Então, aí eu estou apontando o caminho e eu mesmo não estou no caminho que a criança precisa andar. Às vezes, a gente pega esse texto e joga lá, não, tem que ensinar meu filho a ir para a igreja, como eu vou para a igreja. E, quando crescer, nunca vai se desviar dele. Ok. Isso aí está embutido nesse texto. Mas não adianta você querer forçar o seu filho a vir para a igreja como você vem na igreja, se nas outras coisas você não é exemplo para o seu filho. Sim. E muito importante também... Doeu agora em mim. Muito importante também é, se você não quer que o seu filho se comporte de uma maneira lá fora ou fora de casa, você tem que ensinar dentro de casa, porque muitas vezes o comportamento do seu filho lá fora é reflexo de um comportamento dentro. Então, às vezes, seu filho vai na casa de alguém, igual o exemplo do arroto, seu filho vai e arrota no meio de um jantar, junto com amigos. Aí você briga com ele. Mas para ele é normal, que ele faz isso em casa, vê o pai ou a mãe fazendo. Então, o correto é, se você não quer ver isso lá fora, não faça dentro. Porque é natural que a criança vai repetir e não posso culpar ela. Ela ainda tem muitas crianças, não estou dizendo do adolescente, do junior, mas estou dizendo de crianças pequenas. Elas repetem o que a gente faz, elas copiam. Mas até o adolescente mesmo, eu ia falar exatamente isso. A gente tem que entender que existe, o que a gente falou na semana passada, se aplica aqui, a questão do fator tempo, o fator momento. Por quê? A gente desenvolve vários papéis ao longo aí da nossa trajetória, da nossa vida. E nós, adultos, temos a convicção, a certeza, o entendimento, às vezes, para entender que tal coisa eu posso fazer nesse lugar, tal coisa eu não posso fazer nesse outro lugar. E, às vezes, aquilo que em um lugar é permitido, é favorável, no outro lugar não é permitido, não é favorável. Né? Então, assim, a gente está falando de coisas simples. Então, vamos dar um exemplo. Você, na rua, por exemplo, você anda de calça, de camisa, você vai trabalhar e tal. Em casa, você anda de camiseta, de short, sem camisa, só de cueca, enfim, de camisola. Em casa, você anda um pouco mais à vontade. Na rua, você tem uma vestimenta padrão para isso. Ou seja, estou dando esse exemplo de vestimenta, mas tem crianças, às vezes, que elas não vão saber entender que na rua pode, na rua não pode, em casa pode. E aí entra aquela questão, mas espera aí, por que na rua não pode e em casa pode? Isso não é, entende que não é o ato em si, o comportamento em si que a criança está avaliando, mas é o momento, é o contexto. Né? Eu estou usando esse exemplo de roupa, mas aí vem de coisas, né? Falar alto, gritar. Às vezes, em casa, os pais, e a criança estão lá o tempo todo. Ô, fulano! Aí vem para a igreja. Chega na igreja, o que a criança faz? Ô, mãe! Aí o que a mãe faz? Garoto, fala baixo. Né? Aqui não pode falar alto. Ok. Na verdade, não é sobre o lugar que pode, o lugar que não pode, mas é o comportamento que eu faço. Porque, para ele, é tão natural gritar em casa que na igreja ele se sente tão em casa que ele grita também. Sim. Eu acredito que não seja fácil mudar comportamentos de um adulto, nosso comportamento. Então, mas faça isso pelo seu filho. Se você não quer que ele faça isso em outros lugares, ou se você acha que um comportamento está errado, por que você não muda? Faz isso. Muda você para que ele seja transformado. Muda, se transforma. Muda. Um desafio que a gente podia propor aqui, e até para a gente mesmo, quando você vê o seu filho emitindo um comportamento que não está adequado, e você percebe que esse comportamento, por exemplo, ele imitou da mãe ou ele imitou do pai, né? É muito mais fácil a gente chegar para o menino e falar, olha,
não faz isso, tal, do que eu chegar para a mãe, por exemplo, olha, você está fazendo errado e por isso que o nosso filho está copiando você. A criança vai abaixar a cabeça, tá, pai? Mas a mãe, e você que faz isso, 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 isso? Então, é assumir o desafio de nos corrigirmos uns aos outros, para que os nossos filhos tenham bons exemplos, bons modelos para seguir. Isso que a gente disse, que a gente fala, acontece com a gente, na nossa família. Então, há vários comportamentos que o Pedro já fez na rua que eu vi que era eu, ou que tinha sido coisas do Rafael, comportamentos nossos. E foi difícil, né? Porque a nossa tendência é brigar com a criança. Realmente, a gente tem que chamar a atenção da criança, tem que ensinar na hora, mostrar, falar que não pode. Mas o nosso comportamento em casa, como pais, o modelo tem que mudar, tem que ser transformado. E faça isso pelo seu filho. Igual eu disse, igual eu estava falando mais para frente, isso é cuidar da família. Quando você faz isso, quando você se transforma para que seu filho seja cuidado, isso é cuidado, isso é zelo, amor. Isso é você proteger ele de algumas ações até de fora. Quando você cria o seu filho, né? Quando a gente fala, poxa, uma pessoa educada, uma criança boa, você está protegendo o seu filho, protegendo de algumas ações lá fora, quando você ensina esses princípios. Então, quando você é uma pessoa boa, quando você é transformado por Deus, movido por Deus, então você muda o modelo e a criança naturalmente vai mudar, sem você fizer muito esforço, né? Por que eu estou mencionando para a gente esses 4 pilares aí da modelação? Atenção, retenção, produção e motivação. Para a gente entender o seguinte, a gente focar nessa questão, por exemplo, da motivação, por quê? Os exemplos, os nossos filhos, nós, enquanto seres humanos, aquilo que eu falei, a gente constitui família para a sociedade. Os exemplos sociais, a gente tem uma infinidade de exemplos, muitos exemplos. Tanto exemplos bons quanto exemplos ruins. Talvez até muito mais exemplos ruins do que exemplos bons. E aí, os nossos filhos, até mesmo nós mesmos, agora falando para os pais, a gente vai começar a mirar em alguns modelos e vamos começar o quê? Ter atenção, guardar para a gente, no momento certo produzir aquele comportamento e trabalhar essa motivação, se aquilo vai ser eficaz ou não. Mas eu chamo a atenção para essa parte da motivação, por quê? Talvez você vai falar assim para mim, tá, mas vocês estão falando aí da criança reproduzir exemplos do pai e da mãe. Que, teoricamente, quando a gente fala pai e da mãe, é porque sugere-se que, geralmente, essa criança está mais em contato com o pai e com a mãe, ou às vezes só com a mãe e tal. Mas, às vezes, você pode dizer, Rafael, mas o meu filho, ele tem muito o exemplo do coleguinha, da escola. É muito comum, até mesmo, lá no consultório, eu ouvi isso, que a criança é uma até começar a ir para a escola. Quando começa para a escola, ela se torna outra, porque agora ela está diante de um monte de exemplos que talvez essas outras crianças, os pais, não seguem a mesma instrução que você, o mesmo critério de educação que você. E aí a sua criança ela vai ter ali contato com vários outros entra em conflito, modelos. Né, Rafael? E muitas vezes entra em conflito. E aí a gente começa o quê? A corrigir. E aí a criança, como se a criança vai lá, busca um repertório comportamental e vem aqui e apresenta. Pai, mãe, é esse? Não é. Vai lá, busca um repertório comportamental. Pai, mãe, é esse? Não é. Então, ao invés de a gente ficar tendo muitas vezes esse desgaste de corrige, valorize, motive o exemplo que é o viável. Faça com que esse exemplo seja bom. Exatamente. Seja agradável, que a criança goste. Um exemplo muito simples, mas aí só um exemplo de como você fazer a criança gostar de alguma situação. O meu pai quando a gente ia para a escola dominical, ele deu um exemplo uma vez, falou comigo, que quando a gente era menor, de manhã ele acordava, colocava uma música boa, agradável, era um ambiente agradável, num domingo, de escola dominical.
E depois tinha também, que a gente gostava muito na época, era frango assado. Então, a gente não tinha condições de comprar comidas. Hoje em dia, a gente come lasanha, come comidas boas, mas antigamente não tinha isso. Então, um frango assado num domingo era muito bom. Então, ele todo domingo tinha um frango assado. Então, isso motivava, gerava em nós o desejo, a vontade. Por quê? Isso até hoje, né? Eu gosto muito de estar na casa de Deus. Por quê? Porque isso foi gerado desde pequeno. Nunca foi uma forçação de barra. Sempre foi gostoso, agradável estar na presença de Deus. Então, faça com que as coisas sejam agradáveis, sejam boas. Essas que as modelos bons, né, sejam coloque para cima uma boa motivação para que os modelos ruins vá embora, saiam de retirada. Por exemplo, a hora de vir para a igreja, a hora de vir para o culto, por exemplo. Qual é a expectativa que você gera nos seus filhos, né? Muitas vezes nós somos pegos do quê? Fulano, vem logo tomar banho. É uma briga, né? Em casa, às vezes. Você está atrasado. Se prepara antes. Seu pai vai chegar atrasado, ele tem que se preparar lá no louvor. O líder do louvor vai brigar com ele se ele não chegar na hora. O pessoal da intercessão, sua mãe é da intercessão, ela tem que chegar antes do culto para vamos tomar banho. Ou seja, é uma motivação perante a um comportamento que a criança está tendo ali ruim. Quando a gente está falando de motivação, motivação é você dar sentido para ser feito alguma coisa, né? Então, não necessariamente aqui motivação vai ser sempre algo bom. Às vezes, a gente motiva para coisas ruins também, né? Então, motivação é você dar sentido para alguma coisa. Então, comece a modelar para os seus filhos, né? Não aquela modelação fantasiosa que a gente vê nas passarelas aí de moda da filha, mas aquilo que é real. Então, ao se preparar, por exemplo, para ir para a igreja, né, se você quer, por exemplo, que teu filho tenha paixão pela oração, pela leitura da Bíblia, por exemplo, modele isso para ele. É diferente de você virar para o seu filho e falar assim, você tem que ler a Bíblia. Leia com ele, né? É diferente de você ler com ele, de num momento, né, apropriado. Talvez hoje o seu filho não entenda muito, dependendo da idade dele, ou que seja, mas leia a Bíblia na frente dele. Né? Não por uma questão de obrigação, por exemplo, mas permita o seu filho perceber as coisas que você faz e que te geram contentamento, para que ele olhe para aquilo, poxa, retenha, observe, retenha, e no momento adequado ele produza. Quando ele produzir, você vai lá e, poxa, filho, que legal, né? Compartilhar a palavra juntos, orar juntos, ou seja, aquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam exemplos lá fora, modele você para ele. Eu só vou dar um exemplo também, né, para finalizar a questão do exemplo. Na escola, né? Você, às vezes, lá em casa, a gente acordava um pouco antes para poder o Pedro se preparar para a escolinha, porque eu já percebi, desde o início, que quando eu pegava em cima da hora, saía correndo com as coisas... Era um caos. Era um caos estressante. Então, assim... Eu comecei a preparar as roupas antes, um dia antes, a bolsa antes. E, no dia mesmo, eu acordava o Pedro tranquilo, devagar, no momento dele, porque ele é criança. Muitas vezes, a gente, na nossa correria, a gente faz, às vezes, isso no serviço, com a gente, mas com a criança é diferente. Tem que ser no tempo dela. Às vezes, ela vai escovar o dentinho mais devagar, colocar a calça. Ela ainda não sabe colocar a calça direito e você vai, vamos embora, menino, rápido, que eu estou com pressa. Ele não entende isso. É o que eu estou falando da motivação. Por quê? Porque aposto, né? Vocês podem comentar aí, que a gente vai ver que vai dar certo aí. Aposto que você pensa o seguinte, quando eu era criança, a minha mãe fazia isso comigo. Sim. E eu sobrevivi. Então, por que não meu filho não vai sobreviver a isso também? Mas deixa eu te falar uma coisa, Rafael. Só que a gente sente raiva, né? Quando a gente era criança, porque minha mãe me acordava em cima da hora e tal, não sei o quê. E hoje eu pego e o quê? Eu faço isso com meu filho. Ah, não, ele tem que saber que quando eu era criança eu passei por isso também. Estou aí, estou vivo, tenho disciplina, tenho isso. Mas espera aí. Não quer dizer que ele não vai acordar, que ele não vai fazer, mas
a motivação para isso pode ser mudada. E vai mais além. É criar paixão por aquilo que a criança está fazendo. Se você quer que ela vá com vontade, com amor, com alegria para a escola, como que você está criando um caos de manhã, trazendo um transtorno para toda a família? Como que a criança vai ficar alegre, querendo ir para a escola, querendo estudar? Faça isso, se prepare antes, porque aí a criança vai alegre, vai tranquila. Isso, pelo menos, deu certo lá em casa, né? Isso, mas é aquilo. Se os pais não têm esse olhar, por exemplo, sobre a escola, como é que eu vou motivar o meu filho, né? Você já passou, você não está estudando mais, mas assim, de pensar, não, eu nunca gostei de estudar, mas gere essa motivação para o seu filho, porque é isso que ele precisa reter de você. Porque se você ficar também nessa coisa de... o seu filho vai reter isso também. Cuide então, da sua família. não é porque foi feito com a gente, ou que a gente viveu dessa maneira, que a gente vai reproduzir isso para os nossos filhos. Então, por isso que é tudo isso que a gente vem falando aqui, sobre essa habilitação para os filhos. Né? É o que você está ensinando para os seus filhos, muito mais do que pegar uma cartilha pronta e desenhar e sentar e ler com ele, mas é o que você está ensinando para o seu filho no dia a dia, se colocando no caminho para ensiná-lo ao que ele deve seguir e, quando crescer, jamais se desviar dele, desde os caminhos do Senhor, a comunhão com a igreja, como também o comportamento, a forma de lidar, a forma de respeitar os demais. Né? Eu ouço muitas pessoas falar, se eu não me engano, foi até meu amigo Iverson que falou isso numa live atrás aqui, que nós jovens perdemos aquela questão de dar bênção, né, para os nossos pais, coisa que se fazia antigamente. Mas se a gente parar para pensar, fomos nós mesmos, pais de hoje, que fomos esfriando de fazer isso por alguma razão, e hoje os nossos filhos não fazem. E a gente olha para os nossos filhos, não, né, seria tão bom se meu filho pedisse a bênção ao avô e tal, mas em algum momento fui eu que deixei de fazer. Sim, até porque ele vai aprender, ele vai reproduzir, ele vai produzir o comportamento que eu estou trazendo para ele. Né? Então, essa live de hoje serve para a gente ter esse despertar, esse olhar sobre esse cuidado com os filhos, esse cuidado com a família, de uma maneira mais interiorizada. O que eu estou ensinando para os meus filhos? O que eu estou validando nos comportamentos, no histórico, na vida do meu filho? O que eu estou validando com os exemplos que eu aponto, mas principalmente com os exemplos que eu manifesto. Né? Muitas vezes a gente não tem noção da importância do que nós somos e do que nós fazemos. Não só na nossa... A gente não vive mais. Quando a gente tem filho, a gente não vive mais para a gente. E, na verdade, casado também não. Mas, assim, somos uma família. É importante isso. Às vezes a gente não entende essa importância. Mas a gente quer colocar isso hoje para vocês, na sua mente, na sua consciência, para que você sempre, nas suas atitudes, no seu comportamento, você possa melhorar, para que o seu filho também melhore, o seu esposo melhore, a sua família melhore, para que você possa ter um zelo e o cuidado e não sair do propósito que Deus tem para a sua vida. E aí, se você hoje se identificou com esse assunto, né, percebeu que realmente, olha, eu não tinha pensado por esse caminho, eu não tinha pensado dessa maneira. É lógico que aqui na live não dá para a gente esgotar todo o assunto, trazer toda essa temática, mas a ideia da live, né, a ideia que nós, a Rede de Famílias, temos proposto é trazer esses tópicos, trazer esses assuntos e fazer com que você reflita, com que você pense, e agora você tome a sua posição, você procure, busque por ajuda. Né? Então, você que está nos assistindo hoje, vou pedir para colocar o nosso telefone aqui embaixo. Você que está nos assistindo hoje, você pode entrar em contato com a gente, né, por meio aqui dos comentários no YouTube, na plataforma que você está assistindo, e também entrando em contato, né, pelo nosso telefone,
entrando em contato no telefone, você pode tanto pedir uma oração, pedir um auxílio, né, recorrer a mim como psicólogo, aos pastores, ao pessoal da Rede Kids, enfim. Todos nós estamos aqui para lhe dar esse suporte. Talvez se você que está assistindo a gente não faz parte da comunidade de vida, nós estamos aqui para abençoar você também. Esse é um serviço da comunidade para a sociedade, sabe? Hoje, a gente está nesse período ainda aí de quarentena, algumas coisas começam a ser flexibilizadas, mas logo, logo, quando tudo isso passar, nós vamos ter mais tempo juntos, vamos poder estar discutindo um pouco mais sobre esses assuntos, ouvindo alguns exemplos, lembrando que sempre, na criação de filhos, na constituição familiar, a gente não pode seguir um modelo formatado, não existe um modelo formatado a se seguir, né? Cada um vai fazer conforme aquilo que o seu repertório de comportamentos permite. E, às vezes, o meu exemplo pode não servir para você num contexto de se fazer exatamente como eu fiz, mas o conceito, o princípio que se trabalhou nisso, sim, e a gente consegue adequar juntos aquilo que pode ser feito. Então, entre em contato com a gente, faça seu pedido de oração, faça seu pedido de ajuda, mas não deixe de manifestar, né, o seu interesse em ser ajudado, né? Quem quer ser ajudado precisa também saber pedir por essa ajuda. Se despeça aí do pessoal. Amém. Eu agradeço, né, por vocês estarem aí na live, participando, tá bom? E eu queria orar, né, para a gente finalizar. Isso aí. Antes dela orar, que ela vai terminar com a oração, quero deixar aqui também o meu agradecimento por você estar aí com a gente. Semana que vem temos mais, vamos dar continuidade a esse assunto de habilitação dos filhos, né? O que a gente pode estar fazendo para melhorar a nossa vida familiar. E quando a gente está falando de habilitação de filhos, né, às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu já sou idoso, já sou velho, já não tenho mais filhos, meus filhos já estão criados e tal. Você, por exemplo, pode estar revendo aquilo que você fez e o resultado que você tem, e num momento oportuno, está nos dando experiência daquilo que você praticou, da onde você chegou com seus filhos. Você que não tem filho ainda, nossa live não é para mim, eles estão falando para quem tem filho. Aproveita, comece a estudar desde já, porque eu já falei isso em outras lives, a gente estuda para tudo, a gente faz curso para tudo, mas para ter filhos e para se casar, a gente às vezes não se prepara tanto. Então, aproveite para se preparar. E você que está nessa jornada como nós, de estar com filhos, de estar educando filhos, aproveite para você se aperfeiçoar, para você repensar, para você refletir, e que tudo isso que a gente vem comentando aqui seja apenas assim um aperitivo para você. Nossa, eu preciso me atentar a isso e correr para buscar as fontes, né, seguras, as fontes que podem te orientar e te instruir acerca desses assuntos. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença, por mais uma live. Nós agradecemos pelas famílias que estão nos assistindo. Pedimos, Senhor, que a tua bênção possa estar em cada casa agora, cada pessoa que esteja nos assistindo, cada pai, cada mãe, cada filho, cada família, Senhor, cada constituição de família. Abençoa, Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, que os pais possam ser modelos para os filhos, que eles possam repensar no comportamento em que estão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toca nas famílias que estão nos assistindo, Senhor. Que as famílias possam ser transformadas pelo Teu Espírito, não só pelo que nós falamos, mas sim, Espírito Santo, vá de encontro a cada família. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.
Hoje escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia é que eu não sou consumido. Grande é tua fidelidade, teu amor não tem fim. Vou me lembrar de tudo que já fez por mim. Me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom em todo tempo bom. Gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Eu confio em ti. Eu espero por ti. Eu confio em ti. Eu espero por ti. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam.